Olá, tudo bem? Eu sou Josiane Grudzinski, mas pode me chamar de Josi. Eu sou consultora de imagem e estilo e personal stylist. E hoje eu vim aqui nesse vídeo falar sobre o que as pessoas estão pensando sobre você. Como assim? Fica aqui comigo que esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da imagem, né? O porquê a imagem hoje é algo que a gente fala tanto, né? E por que que isso diz tanto sobre nós? Por que que entra a questão de julgamento? E se você gosta desse tema, se você já está gostando desse vídeo, dá um like aqui para eu entender que você gosta e quer mais, né? Mais aulas, mais discussões sobre esse assunto, e ativa o sininho aqui também para você receber todas as minhas atualizações. Então vamos lá falar sobre a importância da imagem, né? Cada dia a gente vê mais situações, mais chamadas e mais apelo, né? Voltados para a imagem. Por que que isso tá sendo tão falado hoje em dia, né? De repente parece que as consultoras de imagem e estilo surgiram e esse universo começou a se tornar importante na vida das pessoas. Por que isso, né? E essa importância é real. Eu vou explicar para vocês o porquê, tá? E como isso se reflete na vida de todos nós, ok? A consultoria de imagem e estilo, ela realmente é uma profissão mais nova, né? Ela era muito difundida lá no exterior e aí, aos poucos, ela veio sendo trazida para o Brasil e hoje a gente escuta muito falar disso. E ela está cada vez mais forte justamente por conta desse movimento da importância da imagem, né? E aí, quando eu falar a importância da imagem, muita gente pode pensar já assim, é aquela futilidade, é aquilo, né? Imagem, eu tenho que parecer algo que eu não sou. E não é disso, tá, gente? A gente vai tocar especificamente nesse ponto também, tá? Mas eu quero começar falando da importância da imagem, né? E isso vem ganhando força por conta das mídias sociais, né? Da internet, das redes, porque a nossa imagem está cada vez mais exposta, né? De fato. E nossa imagem se torna cada vez mais linkada, né, ao nosso ser, ao nosso caráter, ao que nós temos a oferecer para o mundo como realmente marca pessoal. E não tem mais como dividir uma coisa ou outra hoje, né? Aquela questão, o meu pessoal, né, e o meu profissional ali. Então tá tudo junto hoje, né? A gente acaba de conhecer alguém, um profissional, ou alguém indica, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar na internet. E aí, através da imagem, a gente faz a leitura e diz, gostei, não gostei, me identifiquei, não me identifiquei, confio, não confio, não é? Não é verdade? E essa é a função da nossa imagem hoje, né? Então, comunicar, né? Aquilo que você precisa comunicar, a primeira impressão, né, que você precisa causar, ela precisa estar alinhada com o que você acredita, com quem você é de fato, né? Porque senão você pode estar com essas duas questões separadas e causando confusão com o seu público ou com as pessoas em geral. E quando a gente fala assim, parece que a gente volta só para negócios, né? Só para empreendedores, mas não, isso funciona como um todo, né? No Tinder, por exemplo, se você é solteiro, você fala, mas eu não estou preocupada aí com coisas comerciais. Você vê as pessoas ali pela imagem, né? Então, gente, hoje tudo é imagem. A nossa imagem é o nosso cartão de visita, né? E por isso que eu trouxe esse tema, assim, o que as pessoas realmente pensam de você, né? Para a gente entrar nessa reflexão de qual imagem que você está transmitindo. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar? Aí você vai falar assim, nossa, mas como assim, Josi? Por que isso acontece? Tá, eu vou explicar um pouco mais por que nós, né, julgamos as pessoas. Quando eu falo julgar, todo mundo já fala assim, eu não julgo, né? Porque como se julgar fosse algo, um pecado, né? Algo criminoso que ninguém faz. Imagina se ninguém faz, né, gente? O julgamento, ele faz parte de nós seres humanos, né? Por conta da nossa atividade cerebral, né? Lá nos nossos ancestrais, isso já acontecia de uma forma assim. Em todas as situações, a gente tinha que definir, que escolher se a gente ia fugir ou se a gente ia ir para o combate, ou se a gente ia guerrilhar, né? Então, o nosso cérebro, ele continua com esse caminho. Ou eu vou me defender,
né? Ou eu vou fugir. E mediante essa escolha que precisa ser feita lá no nosso cérebro, tá? E isso é muito real até hoje, isso acontece, né? A gente não tem controle, é inconsciente. O nosso cérebro precisa buscar nas pessoas conexões, né? Que essas conexões são confiança, credibilidade, amabilidade, né? Que é a questão de pertencer ao grupo, né? Nossa, então será que eu me reconheço nessa pessoa? Né? Será que ela é do bem? Será que ela é do mal? E aí acontece um movimento que todos nós fazemos, né? Que é o julgamento através da imagem. Né? E parece uma coisa horrorosa o julgamento através da imagem, mas não é. Né? É um nosso princípio de defesa, tá bom? Só que aí eu sempre gosto de dizer assim, isso parece uma má notícia, né? Nossa, gente, então nós estamos sendo julgados o tempo todo. Sim, estamos sendo julgados o tempo todo, assim como nós também julgamos o tempo todo, né? E isso sempre vai acontecer. Então esse movimento que a gente escuta muito hoje assim, eu quero ser eu mesmo, gente, faz bastante sentido, é muito legal se a gente consegue ser a gente mesmo. Mas a gente tem que entender se sendo a gente mesmo, a gente consegue atuar, né, aonde a gente quer. Se essa mensagem de eu ser eu mesma, ela está vinculada, né, com os valores da empresa, por exemplo, que eu estou, né, de uma marca que eu estou comunicando, ou da mensagem mesmo. Que mensagem que esse eu tão original e tão autêntico representa? É isso que você realmente quer transmitir para as pessoas, né? Então, por isso que essa questão da imagem vem sendo difundida cada vez mais. Só que a boa notícia, né? Isso parece assim um horror, né? Meu Deus, então estou sendo julgado o tempo todo mundo está me julgando, o que eu vou fazer, né? A boa notícia é que você pode controlar isso. Né? Você com técnicas, com truques que eu vivo ensinando aqui, né? Você pode entender qual é a mensagem que você está transmitindo e entender qual é a mensagem que você deseja transmitir, tá? E isso não é falsidade, não é fake, né? Não é se vestir, se montar de algo que você não quer. É realmente ter consciência, né, da mensagem, dos padrões, de dress codes e de como a nossa sociedade funciona. Né? E por isso que hoje é considerado, né, se vestir adequadamente é considerado uma habilidade social, né? Uma habilidade de interação social. E o que mais é uma habilidade social, né? Tipo, como assim, Josi? Você está falando de imagem, habilidade? Sim, né? A gente busca habilidades técnicas que são questões relacionadas ali ao nosso profissionalismo, né? Eu quero me desenvolver, eu quero ter mais capacidades técnicas, então vou fazer uma pós-graduação, vou fazer outras coisas, né? Então, técnicas, tá? E aí as habilidades sociais entram ali como oratória, né? A gente vê muito isso hoje. Vou fazer um coach, né? Uma mentoria em coach, um processo em coach, para eu desenvolver tais áreas da minha vida, né? Como a questão profissional. Isso são habilidades sociais, né? Quero desenvolver liderança, quero desenvolver... Enfim, e se vestir adequadamente também é uma habilidade social, né? Porque a gente consegue comunicar sem dizer nada, né? Essa é a nossa linguagem não verbal. E então, reforçando a importância, né, de você entender qual é a mensagem que você está transmitindo e planejar essa mensagem, tá? Porque é possível, né? É possível que todos os dias a gente planeje. Tem um certo e um errado, Josi, então qual é a imagem que a gente precisa transmitir? E a resposta é depende, né? Depende do ambiente, depende das pessoas, depende da mensagem que você quer transmitir, depende de uma série de fatores, né? E, então, pensando assim, você consegue imaginar, então, o que realmente as pessoas pensam de você? Né? Que leitura que elas fazem? Vamos pensar comigo aqui, eu vou dar alguns exemplos para você começar então a materializar isso comigo, tá? Quando a gente vê uma mulher de vestido bem clarinho, florzinha, vai imaginando, vai visualizando na sua cabeça, assim, vestido bem clarinho, florzinhas, né? O cabelinho, assim, o que a gente já pensa? Né? Nossa, é uma moça delicada, né? É uma moça recatada, é uma moça de família. A gente já faz essa leitura sem a pessoa abrir a boca, só com o primeiro olhar que a gente faz nessa pessoa. Se a gente vê uma moça com uma roupa mais sexy, mais decotada, mais arrojada, né? A gente bate o olho, a gente sabe, vocês estão me entendendo. O que a gente já pensa? O estilo dela é mais sexy, né?
veio para causar. Então é essa leitura que a gente faz o tempo todo. Quando a gente vê alguém de terno, qual é a leitura que a nossa mente automaticamente faz? Se deu bem. Ou muitas vezes também já vão pensar assim, se deu bem na vida, né? Uma pessoa importante. Alguns vão pensar assim, é político, né? Já vai vir, né? Sei lá, pessoas têm preconceito de políticos. Então, a gente tem dentro da nossa mente padrões que vão determinar como a gente vai olhar para as pessoas e classificar elas. E esses padrões se repetem, né, na nossa sociedade. Esses padrões, os padrões que eu tenho normalmente são os que você tem, tá? Pra gente olhar uma mulher e dizer que ela está sexy, né? O que muitas vezes ela pode estar até vulgar, é um padrão que nós compartilhamos, tá? Porque dentro da nossa mente isso vai sendo, então, formado dentro da nossa sociedade, lá desde que a gente, né, é inconsciente. Então, a gente não aprende, né? Não vem alguém e nos ensina, olha, tais roupas são mais sexy. A gente começa a entender isso, né? E é o que a gente chama de arquétipos, né? Que são os padrões que o nosso cérebro reconhece e que nos levam a tomar certas atitudes, né? De reconhecimento, de confiança, de credibilidade, né? De determinar se aquilo é bom, se aquilo é ruim, né? Então, tudo isso já está ali no nosso inconsciente. A gente não tem muito controle, tá? Então, a gente não consegue controlar o que o outro vai pensar, né? Mas a gente consegue controlar a mensagem que a gente vai transmitir, ok? E estudos apontam, né, quando a gente pergunta, quando a gente fala, me embaralhei toda aqui, né? É muito comum a gente ver as pessoas com aquele dito popular, né? A primeira impressão é a que fica, e muita gente fala assim, não é, porque a imagem não é tudo, o que a gente veste não pode ser o que a gente é, né? Isso entra muito naquele campo da discussão, né? Da futilidade, de, nossa, vamos julgar as pessoas pela aparência, a aparência não é tudo, né? Então, a gente ainda tem uma luta muito grande, né? Nesse grito sobre a necessidade da imagem, porque as pessoas, elas tem algo assim, uma resistência a entender a importância da imagem como ferramenta, né? Querendo alterar esse padrão que a gente tem de pensamento, dizendo assim, a imagem não é tudo, né? A primeira impressão não é a que fica, porque a gente vê alguém, a pessoa pode ser muito melhor do que aquilo, tarará, 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 né? A gente escuta muito isso. Em todas as palestras que eu vou dar, né? Eu faço essa pergunta assim, a primeira impressão é a que fica? E as pessoas, elas ficam muito divididas, assim, né? Uns falam sim, é a que fica, e outros falam, é a que fica, mas depois você encontra e você já vê que a pessoa não é só aquilo, e tananã. Eu falei, não, mas eu tô te perguntando de primeira impressão, né? E aí eu dou o exemplo, antes de chegar à conclusão, assim, se a primeira impressão é a que fica ou não, eu dou aquele exemplo do Silvio Santos, vamos ver se aparece aqui nessa tela, em algum momento. A foto do Silvio Santos de terno e gravata. Quando falam em Silvio Santos, a gente pensa nele naquele jeito formal, né? A gente lembra na nossa mente da pessoa, né? Daquele jeito vestidinho. Quando eu falei Silvio Santos, como que você lembrou dele? Vestido de terno e gravata, com aquele microfone esquisito, mas de terno e gravata. E aí lembro recentemente quando teve aquela foto dele de férias, com um short estampado e uma camiseta estampada, tudo esquisito, né? Vai aparecer aqui também essa foto em algum momento. É essa imagem que você tem dele, né? Não é. A gente tem a imagem dele, a imagem que foi marcada, que foi, né? Que ficou registrada na nossa mente, né? Então a gente pode ver ele de forma diferente, estranha, esquisita, que a gente não vai tirar da nossa mente a mensagem que nós temos dele, a figura dele, né? A gente, quando voltar a lembrar dele, vai voltar a lembrar de terno e gravata, entendem? Claro que vocês vão me dizer, né? Mas o Silvio Santos a gente vê todo domingo, sei lá o que, né? Eu não vejo, mas a gente, ok, pode... Mas quando a gente vê alguém pela primeira vez, o que mais nos chama atenção, o que mais marca para nós é a imagem dela, tá? Porque é a imagem que vai causar essa sensação em nós, se nós podemos confiar, se nós não podemos, né? Outra que eu gosto sempre de fazer essa correlação também é a do Tiririca, né? O Tiririca, ele é aquele humorista, você conhece ele, eu tenho certeza que você conhece, que ele está aparecendo em algum momento aqui na nossa tela. Quando você pensa nele, como que você projeta na sua mente?
Tiririca, com aquele chapéuzinho, falando abestado, né? Só que o Tiririca, ele é deputado também, né? E quando a gente fala Tiririca pra você, e ele usa terno, então também em algum momento você está vendo ele aqui de terno. Quando a gente fala Tiririca pra você, qual é o Tiririca que você lembra? É o abestado ou é o deputado? Olha, até rimou, abestado, deputado. Gente, pelo amor de Deus, não tem, né? Não me lembro mal, foi sem querer. Mas o que vem na nossa mente? Vem o Tiririca caracterizado de personagem, né? Porque isso é muito forte, né? A marca dele é muito forte para nós, ok? Então, esse é o papel da imagem, da marca pessoal, né? Da nossa figura, da nossa imagem pessoal no mundo, na mente das pessoas. E a gente, como isso acontece conosco, né? Quando a gente olha alguém, a imagem que a gente tem de alguém, isso acontece para a pessoa também, de como ela nos vê, né? E se ela tem uma única oportunidade de nos ver, ou se ela nos vê, a gente tá falando aqui de primeira impressão, como se a gente mudasse todos os dias, né? Tipo, hoje eu tô de um jeito, amanhã eu tô de outro, amanhã eu tô de outro. E não acontece, né? Quando a gente fala de desleixada, a gente permanece desleixada, né? E então, eu digo primeira impressão, principalmente quando a gente trata de negócios, tá? Então, assim, quando você vai fechar um negócio, vai contratar um profissional, alguém te fala, contrata fulano de tal para ser seu dentista. E você chega lá, vou citar aquela velha história, né? Você chega lá e o dentista tem os dentes todos podres, ó. Você vai confiar nele, hoje você não precisa nem chegar lá, né? Você entra no Instagram dele e você já faz aquela leitura. Você né? Já seleciona por ali. Entendem? Então, olha a importância, né, de tudo aquilo. Se aquilo é você mesmo, ok, mas é aquela mensagem que você quer transmitir, né? É aquilo, você está consciente? Então, esse é o papel e tira, então, a futilidade, né, de dizer, eu quero ser quem eu sou. Ok, seja quem você quer ser, mas tenha consciência que você é julgado por isso, né? E não julgado, mas você é entendido, você é lido por isso, né? E isso é comprovado por pesquisas científicas, né? Essa questão da primeira imagem, a primeira impressão é a que fica, e pesquisas revelam, né, comprovam que quando uma pessoa nos vê pela primeira vez, né, ela vai fazer uma análise geral, vai fazer um check-out, né? Das pessoas, check-up, sei lá, né? Um negócio assim, vai no raio-x da pessoa e ela vai fazer uma leitura, se ela confia, se ela não confia, se a pessoa é legal, não é, se é bonita, se é feia, se é competente, se não é competente. A gente sabe que isso acontece, né, num tchananã de segundos. Então, claro que também a gente vê, a gente escuta, a gente conversa com a pessoa, né? Mas num contexto geral, né, de 100% que a gente tem contato na primeira imagem, né? 55% que a gente considera, né, do mais importante, 55% é a imagem, tá? Que é relevante para nós. 30 e poucos por cento, que eu não lembro agora de qual essas médias aí, essas matemáticas, 33% é relacionado ao seu tom de voz. E só 7%, isso eu me lembro, 7% é relacionado ao que você fala. Tá, o que isso quer dizer? O conteúdo da sua fala é menos importante para a pessoa nessa classificação que ela faz do que o seu tom de voz, tá? E o seu tom de voz ainda é menos importante de como ela te vê, ok? Ela pode ver você falando algo muito culto, com muita segurança, mas se a sua imagem não transmitir, não tiver congruente com tudo isso, você não passa credibilidade para aquela pessoa. Entendem? Entenderam agora como é tudo isso junto, né? Então eu vou contratar um advogado para me defender, sei lá, e aí chego, não vi no Instagram a pessoa, ou vou fuçar no Instagram e vi um vídeo e vejo a pessoa que não transmite para mim uma imagem de um advogado, não tô querendo dizer, colocar todo mundo em caixinhas, tá, gente? Mas que existem padrões pra gente reconhecer credibilidade, pra gente reconhecer formalidade, né? E aí, só que a pessoa tem uma fala muito concisa, né? E muito conteúdo, muito formal. Só que a imagem dela não é de um advogado, é de uma pessoa com uma camiseta e um short, por exemplo.
que a gente vai entender, né? Nossa, ele pode ser um mega de um... Desculpa, eu ia falar outra palavra, eu não posso. Um mega de um advogado e o que meu cérebro vai entender? Ele vai falar, nossa, mas alguma coisa não tá certa, né? E a gente começa a gerar questionamento, tá? E entrando para a parte de vendas, as pessoas não compram quando elas sentem alguma confusão, tá? Então, quando a gente então não tem a imagem que é congruente com o que a gente fala e com o conteúdo do que a gente fala, né, o que a gente se propõe a fazer, gera confusão nas pessoas, tá? Isso para todos os âmbitos da vida. E quando a gente fala de negócios, muitas vezes a gente tem uma oportunidade. E aí que entra a questão da primeira impressão, não é verdade? Né? Pode ser entrevista de emprego, você tem uma oportunidade, muitas vezes, de ser visto, ou um encontro, não é? Então, gente, essa questão da primeira impressão, ela é importantíssima, tá? Ah, na segunda encontro eu posso quebrar isso. Pode, mas você já gerou uma desconfiança, um descrédito para você, né? Então, o seu caminho até esse reconhecimento, né, até que tudo isso esteja encaixadinho, vai ser mais longo. E se a gente pode encurtar isso, né, usando artifícios, né, usando truques e usando a nossa imagem, que é algo muito simples, né, gente, de se planejar, de saber e de realmente configurar, e vocês sempre escutam eu falando isso aqui, né, cada dia mais fácil, mais acessível, e são técnicas, né, realmente acessíveis, a gente consegue, então, ter controle dessa mensagem, ok? Então, vamos parar com esse negócio de pensar, imagem é futilidade, né? Foi o tempo em que consultoria de imagem e estilo era para famosos, ricos e celebridades, né? Hoje a consultoria de imagem é para todo mundo, desde aprender a se vestir ao que fica melhor para o seu corpo, até essa questão da linguagem. Tá? De você entender qual que é a mensagem que está sendo transmitida, de você poder, então, de você planejar com itens, com cores, com texturas, com linhas, porque é isso que forma a sua imagem, tá? E, gente, numa imagem, né, tudo conta, tá? Quando a gente vai fazer esse julgamento na nossa mente, tudo conta. A favor ou contra? Eu tô muito rimadora hoje, ó. Do contra, a favor ou contra, né? Igual o tiririca lá o negócio. Então, tudo conta. Tá? Se eu estou formal demais para um ambiente que não exige aquela formalidade, as pessoas também vou causar estranheza, né? Aquilo também, né? E não só estou falando que essa questão assim dos ambientes, do mais ou do menos, né? Muito arrumada ou menos arrumada, como também tudo conta no sentido assim. Eu vou começar a falar de cabelo, arrumei o meu cabelo, né? Tudo conta no sentido assim. Sou toda formal, mas um batom vermelho muitas vezes pode comunicar algo, uma unha, né, um brinco, é o contexto, ok, gente? É o contexto. Né? E quando a gente fala de imagem pessoal, inclusive o comportamento é considerado, né, em toda essa, nesse conjunto, ok? Ficou preocupado? Como que tá a sua imagem? Conseguiu entender que isso é importante? Como que tá a sua imagem, né? Quais são as mensagens que você precisa transmitir? Vamos pensar nisso, tá? Peraí que eu anotei umas dúvidas aqui que eu recebo, né? E eu tô te perguntando isso agora, assim, porque muitas vezes a gente consegue ver isso nos outros, né? Esse tal desse julgamento de defesa aí acontece muito fácil daqui pra lá, né? Mas quando é pra gente olhar pra nós, a gente leva muito em consideração, o que eu gosto, o meu estilo, eu quero ser eu mesma, né? Então, cuidado, tá? Porque a sua imagem pode estar falando mal de você. Como assim, Josi? Né? Muitas vezes você se veste muito casual, muito desleixada para uma situação que exige mais formalidade, né? Isso pode falar mal de você. Por quê? Ai, Josi, que sério isso? Como assim? Né? Ai, como assim? Eu vou explicar. Quando a gente... Tudo tem uma explicação, né? Vocês entenderam. Quando a gente... por que esse julgamento, né, é tão sério e a imagem é tão poderosa e tão presente e tão preocupante? Porque o nosso cérebro, né, além de ele fazer essa questão, vou fugir, vou ficar, vou confiar, ele entende que a sua imagem, que a sua roupa, a roupa é uma necessidade, ok?
né? Não tem como, a gente não pode não usar a roupa, tipo, sair pelado, né? Não pode, é crime. Então, né? Você tem que usar, tá? Partindo desse princípio, a gente inconscientemente entende que a pessoa escolheu aquela roupa, né? Nós adultos escolhemos a nossa roupa, então a Josi escolheu, deixa eu até dar uma arrumada aqui, escolheu essa blusa vermelha e esse colar verde. E a Josi escolheu cortar o cabelo curto assim. Ninguém obrigou ela, ninguém amarrou ela e falou, você vai cortar o cabelo assim. Você vai usar essa roupa hoje? Não. Nós fazemos as nossas escolhas. Por mais que elas sejam inconscientes, nós que fazemos elas, ok? Então, nós somos responsáveis pela mensagem que nós transmitimos. E aí eu vou te perguntar de novo. A sua imagem está transmitindo algo positivo sobre você, algo que realmente você é, que realmente é a sua intenção, ou a sua imagem está falando mal de você? Quando eu falei do casual, né, algo mais desleixado, eu não quis dizer que isso é certo e isso é errado. Até porque não existe certo e errado. Vamos dar um exemplo. Citei, né, eu sou um advogado, então a advocacia, né, exige algo mais formal, né, exige um dress code formal. Faz parte desse universo. Agora, se, por exemplo, vocês conhecem a Farm, a marca Farm, né, que eu adoro, por sinal. Como é que é a pegada da Farm? A pegada da Farm é algo livre, um estilo de vida mais praiano, brasileiro, taranã, Rio de Janeiro, é algo muito colorido, é algo muito vívido, que transmite realmente algo de liberdade, um estilo de vida muito, né, diferente, certo? Imagina a loja da Farm, né, uma loja de roupas da Farm. As vendedoras da loja da Farm, se elas forem lá, qual que é o público da Farm? É um público que gosta dessas roupas mais coloridas, mais descoladas, mais livres, né, mais diferentonas. E se ela coloca meninas, né, ou mulheres ou homens para vender lá, formais, com um tubinho preto, um escarpão, cabelinho penteadinho para trás, tipo uma aeromoça, assim. E aí? Que seria o dress code, né, um dress code formal, empresarial. Conversa com aquele público. A hora que você for entrar lá, se você for o público da loja, para comprar, você não vai reconhecer, né? Você vai achar que é uma cliente. Ou você também vai estranhar e falar, nossa, mas será que é cliente mesmo? Né? Porque, então, o que eu queria dizer é que não existe certo e errado, né? Existe a condição mais ideal e mais adequada para cada situação, para cada público, para cada mensagem que precisa ser transmitida. Ok? Tá? E aí, entrando nesse assunto, né, quando a gente fala lá de mensagem, público, tudo tem que ser considerado, né? Nível de formalidade, como que eu vou conversar com esse público, e a nossa vestimenta também é capaz de transmitir essa mensagem sem a gente dizer nada, tá? Então, de novo, o que a sua imagem, né? O que as suas roupas, o que a sua vestimenta, o que o seu cabelo, o que as suas unhas, os seus acessórios estão dizendo de você, não é? Lá na nossa adolescência, né? Eu vou indo agora assim para a imagem como tribo, né? As pessoas, lembra que eu falei lá no começo que as pessoas reconhecem as tribos, né? Quando a gente era adolescente, não sei se é da época de vocês, mas é da minha, tinha lá as tribos emo, lembram, né? Da franjinha, assim, emo. Olha, gente, ainda dá pra fazer. Eu não fui emo, não fui. Mas lembram? Quando eu falo emo, vocês já conseguem imaginar na cabeça de vocês a vestimenta, lembram? Que era muito característico. Você viu alguém e fala, é emo. E é possível ser emo sem ser aquela vestimenta? Não. Né? Não tinha, você tinha que se caracterizar, né? E isso com várias tribos, né? A tribo hip hop, como que é a vestimenta? A tribo do funk, né? A tribo do samba. Então, cada tribo, ela tem ali a sua, né? E aí, por exemplo, você vai num baile funk, né? A tribo do funk tá ali. Como que você vai vestida? Você vai vestida de terninho, né? A gente já normalmente faz essas seleções, mas às vezes para nossa vida ali, pro cotidiano, pros negócios, a gente deixa escapar muitas coisas, tá? Principalmente quando se trata de formalidade, de público-alvo, de mensagem, ok? E vou perguntar agora para vocês, então,
Tá tudo bem mesmo se você tiver mal vestida em algo que precise de formalidade? Não, vamos voltar a essa pergunta. Tá tudo bem, então, se eu estou básica ou mal vestida ou muito casual? Tá tudo bem, Josi? O que eu iria responder para você, baseado em tudo isso que a gente já sabe? Depende. Depende de onde você vai. Depende de quem você vai encontrar, né? Depende de qual mensagem você vai transmitir, depende de qual posição, né, nesse ambiente, nesse contexto você vai ter. Tá, calma aí, Josi, mas você me deu um nó agora na cabeça, porque você começou falando que a gente tem que se arrumar muito, que tem não sei o que, e de repente se você fala que, depende, se eu estiver mal vestido, depende, né? O que é estar mal vestido? Mal vestido é estar de short, chinelo e camiseta? Depende, se eu vou num churrasco, ok, depende do churrasco também, né, gente? Certo? Então, o que a gente tem que considerar? Mas se eu vou trabalhar, depende do trabalho, depende do público, depende do ambiente. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que a imagem ela pode ser planejada e ela vai ser usada como ferramenta, tá? Então, digamos que eu estou de short, chinelo e camiseta. Posso ir trabalhar? Depende. Então, vamos imaginar onde que eu poderia trabalhar assim, né? Ou onde eu não poderia, fica mais fácil. Numa empresa que exige uma formalidade, que eu preciso passar uma mensagem, né, de seriedade, de realmente formalidade, como eu falei, de profissionalismo, né? Vamos imaginar uma situação hipotética que eu adoro dizer assim: você vai comprar um apartamento e você tem o dinheiro à vista, né? À vista. E aí você guarda esse dinheiro e fala: eu vou lá comprar o apartamento e vou falar com um consultor de vendas. O apartamento é 1 milhão, você tem 1 milhão no bolso, tá? E aí você chega lá pra comprar o apartamento e a pessoa, tipo, não tá muito bem vestida. Ela tá desse jeito que te falou, short, chinelo e camiseta. Ah, eu sou o consultor aqui como é que fala lá da imobiliária, ou da empresa lá que vende. Você ia confiar? Você ia entregar? Agora, se é uma pessoa formal, com linguajar formal, preparado para aquilo, qual que é o seu sentimento? Tá tudo certo, né? Então, nossa roupa passa essa mensagem o tempo todo. Eu me lembrei agora de uma situação que me contaram, tá? Eu vou contar aqui pra vocês. Gente, eu ri tanto quando eu soube, mas eu ri de querer chorar, tá? Alguém me contou, foi uma história assim, de uma advogada, tá? Que ela ia atender que ela não andava muito bem vestida, assim, tipo, ela não estava muito preocupada, tipo, preciso de conforto, né, deve ser do casual, essa pessoa, deve ser o estilo casual. Vou pôr uma roupinha aqui, basiquinha, tá? Gente, vocês não me levem a mal por essa história, tá? Porque eu não tenho jamais, como eu falei, tudo depende, tá? Eu vou começar, então, contextualizando. Essa pessoa é uma advogada, né, e aí ela tinha uma audiência para fazer em outra cidade, acho que era. E aí ela botou a roupa lá, a roupinha dela, que ela, né, do jeitinho que ela foi. E ela chegou, e ela tava meio atrasada, assim, e na estrada ela ficou um pouco presa, sei lá. E aí ela foi pra chegar na audiência que ela ia fazer, já tava, né, o pessoal já tava na frente do juiz, então ela ia ter que entrar na sala, com todo mundo já na sala. E aí ela, né, bateu na porta e abriu assim, e aí pra entrar, né, pediu, oi, com licença. E aí diz que o juiz falou assim pra ela: oi, senhora, só um pouquinho, já tá acabando a audiência aqui, depois a senhora entra pra limpar. Imagina essa situação, tá? Ele é uma advogada representando uma cliente, mediante um juiz. E o juiz, gente, eu não tenho, né, não estou falando a pessoa, se eu for limpar algum lugar, né, se nós formos limpar algum lugar, a gente também vai bem simples, né? Até porque a gente precisa de mobilidade e uma necessidade. Então, o juiz, né, não entendeu que ela era advogada. E ela falou que ela ficou com a cara no chão. Não por ele, né, comparar ela com uma pessoa da limpeza, mas assim, puxa vida, né? Olha o constrangimento, olha a situação que essa pessoa passou. Já se imaginou nessa situação? E aí essa pessoa começou então a entender, né, da pior forma que existe no mundo, né, sentindo na pele isso, esse constrangimento, né, não é um constrangimento se alguém da limpeza, gente, não me interpretem mal, tá, tenho um carinho imenso por todas as profissões, por
todas as mulheres, né, que se dedicam muito, todas as profissões têm demais o seu valor e todas as profissões têm a roupa adequada, tá? Quando a gente fala que depende, é porque cada situação é uma situação. Então, a pessoa da limpeza, ela também tem uma roupa adequada. Então, é só pra gente entender, tá? Esse contraste. E aí ela comentou, né, com essa pessoa que me contou, essa pessoa me disse assim, nossa, ela tá tendo contato com seu conteúdo, né, e ela contou isso, assim, e contou muito envergonhada, porque olha a situação, gente. E aí o juiz ficou, imagina, ficou muito sem graça, ela também. E aí, claro, que ela começou a buscar, né, situações diferentes. Então, muitas vezes, né, a gente tá olhando para o outro, mas a gente não para analisar como que o outro está nos vendo, tá? Então, as suas roupas podem estar falando mal de você ou podem estar te colocando, né, em situações assim também. Toma cuidado. Aqui, né, a gente acabou falando muito assim, do outro, do que o outro vai ver, de como o outro vai me ver, de como o outro vai me enxergar, né? E eu sei que isso incomoda, né? A gente tá num mundo hoje que todo mundo quer liberdade de expressão, todo mundo quer liberdade de pensamentos, todo mundo quer ser visto, né? Só que essa questão de alguns padrões, eles vão permanecer, sabe? Esse é o meu conceito. Muitas coisas não tem como a gente simplesmente ignorar, né? E viver num mundo paralelo e sofrer as consequências disso, né? Porque você imagina, né? Se fosse uma situação que o juiz fosse entrevistá-la para um cargo, para um emprego, sei lá, né? Então imagina isso, imagina sempre a pior situação. Tá, mas a gente tá olhando muito aqui pro outro, né? Como o outro vai nos ver, e eu sei que isso causa na gente algo assim, mas é só pelo outro, né? Causa tudo aquilo que a gente não quer, que são os padrões, que são botar a gente num quadradinho ali, né? Encaixar a gente. E não é isso, meu trabalho não é esse o meu grito, né? É saber as suas necessidades, né? O que realmente você precisa transmitir, o que está alinhado com os seus valores, né? Tá, Josi, eu sou uma pessoa super livre, sou ripongo e sou advogado e quero transmitir isso porque é esse tipo de cliente que eu quero atender. Aí, ok, tá? Mas o que eu quero aqui, e sempre em todos os meus trabalhos, em todos os lugares que eu vou para falar de imagem, é para reforçar sobre a importância, né? Trazendo clareza, né? Autoconhecimento e consciência, tá? Então, o meu objetivo é trazer consciência sobre esse assunto, sobre a sua imagem, sobre como o mundo interpreta isso, e aí você poder fazer escolhas, né? Que as suas escolhas, então, sejam conscientes, tá? Sejam conscientes mesmo, pensadas, né? Que você pense nisso como uma ferramenta. E então, voltando lá, a gente falou muito do outro, né? Mas, gente, o sentimento, quando a gente planeja, né? Analisa e fala, então essa cor aqui transmite tal coisa, eu vou usar ela para essa situação. E você, né, realmente planeja, e você faz esse exercício de entender qual é a mensagem que você está transmitindo e se sente adequada. Isso, tá? Que daí a gente pensou no outro para planejar isso, né? Mas o poder que isso tem lá dentro da gente é tão grande, né? Não tem insegurança, não tem baixa autoestima e não tem falta de confiança que resista a esse sentimento de se sentir ok com a sua imagem, sabia? Então, a questão da autoestima, né, que a gente escuta tanto, da baixa autoestima, né, muitas vezes ela está muitas vezes não, na maioria das vezes ela está vinculada com uma insegurança, né, e a insegurança da imagem, ela pode sim, né, ser sanada, e várias vezes eu vejo isso muito dentro do curso, né, do Você Mais Estilosa, das minhas alunas, das minhas clientes, né, quando a gente começa a entender qual é a mensagem que você transmite hoje, qual você quer transmitir e como fazer isso, gera uma confiança na hora que você vai escolher a roupa, né? Que você vai montar a sua imagem. Você sabe o que você está transmitindo, né? Então aquela sensação de inadequada, aquilo não cabe mais nessa pessoa, né? Então eu vivencio muito isso e sei que esses sentimentos que nos sabotam ou que muitas vezes, né, nos impedem de agir para algumas coisas, eles são quebrados com esse cuidado com a imagem também, sabe, gente? Então, a imagem não tem só o poder de transmissão ali, ele tem o poder de realmente nos tornar, né, muito maiores aqui dentro. E claro que daí a gente também, né, quando a gente se sente mais poderosa, mais independente, mais autossuficiente, autoestima maior, mais segura e mais confiante,
quais são os nossos resultados, né? A gente vai mais além, né? Em lugares que a gente não ia, que a gente não se permitia, a gente faz coisas que antes a gente não fazia, né? A gente se posiciona de forma diferente. Então não é só pelo outro, né? De como o outro vai olhar. Isso é bom para nós, né? Como indivíduos, como ser humano. É um cuidado pra gente, né? É se amar mesmo, né? Então, quando a gente vincula tudo isso, né? O outro, a mensagem, o público, e eu, né? Isso é bom para mim, para minha confiança, para minha autoestima. Gente, é maravilhoso. Vicia, 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 vicia. Tá? É tão gostoso, né? Se deixar, eu fico aqui falando assim, ó, o dia inteiro de imagem. E eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui comigo. E se você quer aprender mais sobre imagem, né, entender mais qual o comportamento, né? Porque esse comportamento humano, e é muito lindo de ver. Acompanhe os meus vídeos, é muito bom ter você aqui. Como eu falei, marca o sininho, marca um like aqui para saber que você gostou, né? Porque o trabalho de uma consultoria de imagem não é só ali, cores, né? Cor com cor, look. Não, existe uma intenção, existe um propósito, né? Existe um objetivo muito maior, né? Que seja transmitir uma mensagem, ou seja, se reconstruir. Tá bom? Muito obrigada, um super beijo e até a próxima aula.